Chapecó, terra de bons investimentos. Esse é o tema central do nosso encontro de hoje, do nosso bate-papo aqui nessa mesa. Eu me chamo Robert Otto e sou o diretor financeiro da SIC e fico muito feliz, sou agraciado por estar à frente desse belo projeto, a Casa do Empreendedor, que é o podcast da SIC, que leva informação e conteúdo relevante para todos os nossos associados, que são mais de 1.500 empresários aqui da nossa região, e para toda a comunidade do Oeste de Santa Catarina. E esse episódio em específico, esperamos aí que alcance todo o Brasil. Quero agradecer aqui a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo e principalmente aos nossos convidados para o nosso bate-papo de hoje. Aqui ao meu lado, o nosso prefeito João Rodrigues. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Imagina. Temos também aqui o Dr. Celso, presidente da Unicred Desbravadora Sul. Obrigado pelo convite, bom dia a todos. Glaucus Valdameri, gerente regional de desenvolvimento do Sicredi. Bom dia, obrigado pela oportunidade. E também aqui, Mauro Zoletti, diretor de controle e riscos do Cicobi Maxi Crédito. Bom dia, obrigado também. Muito bom, vocês viram que a mesa aí tá de peso, uma mesa forte para falar de um assunto muito importante. E quero aproveitar a oportunidade aqui também para falar sobre os auditórios do nosso querido e aconchegante espaço da SIC. Nós temos aí diversas salas que ficam à disposição dos nossos associados para que você possa fazer suas capacitações, suas reuniões, receber seus parceiros de negócio. Temos aí alguns diferenciais para que você possa optar por esse espaço. Estacionamento gratuito, né, e cercado, salas modernas equipadas com som, áudio, vídeo, café e água à disposição, mesa para computadores, com carregadores e uma localização aí privilegiada bem ao centro de Chapecó, próximo ao nosso querido Ecoparque. Então, caso você tenha necessidade de um espaço aconchegante e amplo para realizar seus eventos e reuniões, não deixe de lembrar da nossa querida SIC. Tudo bem? Falando agora do nosso tema principal, Chapecó, terra de bons investimentos, não é novidade para ninguém que está nos ouvindo, principalmente para quem está aqui na mesa, que Chapecó desfila entre as melhores cidades do Brasil em diversos aspectos. E vale citar alguns deles aqui para relembrar. Um desenvolvimento acima da média estadual e nacional, entre as melhores cidades para se fazer negócio imobiliário no país, um dos municípios que mais gera PIB por país, uma das maiores arrecadações do estado, entre as cidades que mais geram emprego, o município do estado com a maior renda média, falando aqui de prolabore, de remuneração dos colaboradores, uma média de crescimento de 26% ao ano, o agronegócio muito forte, maior exportadora de carne suína do estado, com atendimento a mais de 50 países, uma das cidades com o maior número de metro quadrado em construção, mais de 22 instituições de ensino, referência para a saúde em mais de 1 milhão de pessoas aqui na nossa região, polo de tecnologia, 6 bilhões de investimentos privados, sem falar dos públicos, né, prefeito? E capital estadual de negócio, né, de turismo de negócio. Temos aí a reformulação do centro de eventos, da IFAP, e aí uma ampla e diversificada infraestrutura de hotelaria e uma prestação de serviço extremamente qualificada, que é referência aí para todo o país. Então, nosso objetivo aqui com a conversa é esclarecer o que sustenta esse crescimento, que possibilita a Chapecó estar aí na vitrine, e bem como a gente visualiza os próximos passos para que Chapecó continue sendo atraente, atrativa e continue chamando a atenção de investidores e possa, com isso, né, continuar crescendo e com esse crescimento possibilitar uma vida melhor para toda a comunidade, para toda a nossa região. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, e podemos começar aqui pelo nosso querido e amigo e colega Dr. Celso, sobre quais foram os principais acertos na tua percepção que aconteceram daqui para trás, né? Que já foram executados, que já foram iniciativas implantadas, que contribuíram para que Chapecó tivesse esse crescimento ao longo dos últimos anos. Bom, bom dia aos colegas, bom dia aqui presente, prefeito João Rodrigues, um prazer estar aqui contigo conversando. E essa pergunta vai muito diretamente relacionada ao projeto do João.
Tá? Por que aconteceu esse crescimento de Chapecó? Porque existe uma proposta de desenvolvimento para a cidade. Isso a gente observa claramente. Eu acho que os colegas podem até compartilhar. Por razões de trabalho também, por causa da cooperativa, a gente viaja por esse Brasil inteiro aí. Eu já fui a Manaus, Belém, nós temos agência em Salvador, Aracaju, e a coisa é grande. A gente viaja, né? E a gente vê que Chapecó é diferenciado, né? Chapecó, o desenvolvimento aqui pulsa. E a gente vê que existe uma proposta de crescimento. Então, todas as medidas que foram implantadas aqui foram de encontro a isso, a trazer para a cidade essa ideia de crescimento e, basicamente, de acolhimento. Aquele que pretende crescer, se desenvolver, vai encontrar na nossa cidade isso, tá? João, estou te falando porque eu vejo isso aí e, de repente, até você no dia a dia não percebe muitas vezes o que está acontecendo nesse entorno, mas todo mundo tem essa percepção. O teu trabalho aqui tem sido assim de favorecer o nosso trabalho nesse sentido. As cooperativas que estão aqui, a gente também precisa de um lugar onde a gente possa desenvolver, ajudar a comunidade, trazer benefícios para a comunidade, e a gente encontra isso aqui em Chapecó. Então, objetivamente, respondendo a tua pergunta, eu acho que é o que nos é oportunizado, né? É a oportunidade da gente crescer, que não adianta, se a gente chegar numa outra localidade e que a gente não encontre essa proposta, essa disponibilidade, esse desejo do município crescer, a gente não vai conseguir também não, porque não vai ter investimento, ninguém vai querer investir, então tá todo mundo, eu digo assim, é o famoso ganha-ganha. Ganha o município, ganha as cooperativas, ganha a comunidade, principalmente. E essa é a proposta, né, das cooperativas também, crescer junto com a comunidade, que a gente está inserido nesse... Um exemplo muito claro aqui na mesa, né? Temos 3 cooperativas que atendem um público muito similar, mas não por isso são concorrentes diretos, absolutamente, né? São parceiras, e eu penso que isso contribui muito para o crescimento da nossa região como um todo. O Celso falou aqui sobre acolhimento, né? Eu também tenho a percepção muito clara de que Chapecó é um povo muito acolhedor. Muito. Não somente com pessoas que vêm visitar, vêm fazer turismo aqui na cidade, mas principalmente com quem vem fazer negócio. É fácil o acesso, né? A gente teve a oportunidade de receber recentemente várias missões de vários cantos do país e muito vem se olhar para o espírito cooperativista da nossa região, de como as pessoas trocam, de como as pessoas se ajudam, né? E eu gostaria que o Claux falasse um pouco sobre a percepção e o diferencial para a nossa região desse espírito cooperativista. Bom, eu acho que essa parte Chapecó é muito pródiga, né? Quando a gente fala em acolhimento, em associativismo, em potencializar tudo isso, tem um resgate muito forte a partir da colonização que nós tivemos e, principalmente, isso foi herdado pelas nossas famílias e conseguido trazer de geração em geração. E aí, quando a gente consegue ter um ambiente favorável a tudo isso, fatalmente a gente consegue impulsionar e propiciar muita oportunidade. Seja o poder público, né, fazendo e desempenhando um papel. Eu conversava um tempo atrás com o João e ele dizia: a dificuldade maior é abrir caminho. E é exatamente isso, para que todos possam ter uma tranquilidade em executar as suas tarefas, ter um solo fértil, automaticamente as coisas são facilitadas. E dentro desse contexto, a gente percebe uma busca por cooperativas, por empresas, buscarem em Chapecó uma inspiração para levar para suas comunidades, para os seus municípios, projetos, iniciativas, virem trocar experiências. Mas como que vocês conseguem desenvolver em Chapecó, fazer isso lá? Nós não conseguimos. Mas isso é fruto de toda essa articulação, de todo esse acolhimento e principalmente quando a gente tem pessoas que têm um projeto que seja comum acima do individual. E isso a gente consegue ter em Chapecó. Seja
esse é um grande exemplo do que nós estamos fazendo hoje, sentados enquanto sistemas cooperativos, conversando, praticando um dos nossos princípios, seja o João como prefeito e poder público podendo executar toda a articulação e fazer um acolhimento entre empresários, a comunidade, as lideranças, para que o município ganhe. Então, quando a intenção do coletivo consegue superar o individual, facilita para todo mundo. E esse é um grande exemplo que Chapecó traz para todos nós. Muito bom. A gente só complementando, a gente estava conversando ali a questão dessa parceria, né? Não existe adversários. As cooperativas, elas estão com o mesmo propósito, está todo mundo junto, todo mundo imbuído do mesmo propósito. Esse é o maior exemplo, né? Nós estamos aqui juntos, conversando, né? Isso e todos em prol do mesmo objetivo, um objetivo comum, né? E a região, de forma geral, né? Ela surgiu muito forte o associativismo aqui. Sim. Também tem um aspecto de colonização, né? Mas é a soma de situações, né? O apoio público muito forte para o desenvolvimento, mas também é um povo muito trabalhador, né? Uma região muito, muito próspera, né? Eu vejo Chapecó, principalmente a região oeste, mas especificamente Chapecó, é uma ilha dentro desse oceano Brasil, né? A gente viaja um pouco, né? E a gente percebe o que tem aí fora e como é Chapecó, como é o povo daqui, né? Exemplo disso aí, durante, por exemplo, a pandemia, talvez nós tenhamos sido um exemplo de como passamos por ela não que não tenhamos sofrido, né? Com todo o contexto, mas de uma forma mais tranquila e amena se comparado a outros cases que a gente pôde acompanhar, né? É verdade. Então, por força de tudo isso, né? Seja das pessoas, da economia, do poder público atuando, né? Das entidades, buscando muitas vezes organizar a sociedade como um todo em prol de um objetivo comum. Exemplo disso foi os movimentos que a própria SIC constituiu, angariando fundos junto com o poder público para suprir as necessidades do hospital regional, que atendia não só a Chapecó, mas toda a região, né? Num movimento exemplar para todo mundo, assim. Então, acho que a gente consegue entregar isso para as nossas comunidades e colher principalmente isso por parte deles. E quem ganha com isso, né, são as pessoas. E aí a gente consegue gerar um círculo virtuoso, né, para todos eles. Exatamente, é bem isso aí. Agora falando até, não como dirigente da cooperativa, mas como médico, tu citou o exemplo na pandemia que a gente viu aí. Meu Deus do céu, dificílimo. Mas apesar dos pesares, perdemos pessoas, perdemos muita gente ligada a nós, mas apesar dos pesares, nós enfrentamos o problema e conseguimos superar. Né, foi difícil, foi muito difícil, mas todo mundo unido, todo mundo se uniu em prol disso aí, né? E passamos por uma situação difícil, mas foi superada de uma forma com muita competência, e até de exemplo, como tu falou, para outros lugares que perguntavam para nós, mas como é que vocês estão fazendo aí? Como é que é isso? Como é que está acontecendo isso? Né? E a gente conseguiu. Eu estive em São Paulo recentemente. E aí, pegando o Uber lá, o rapaz me perguntou, né? Você é de onde, né? Sotaque aí. Eu sou de Chapecó. Sabe Chapecó, chapecoense e tal? Não, mas eu conheço. Tem um prefeito lá, como é que é o nome? É Rodrigues, né? Como é que é? Louco. Eu falei, não, tem um doido lá. João Rodrigues, né? Aí mandamos um áudio pro prefeito lá do Uber. Lá, assim, manda um abraço que eu admiro muito o trabalho dele, né? E eu falo isso porque o Glaucus aqui falou de algo muito importante, que é a articulação. Né? E o João deixou isso muito claro, que o trabalho dele é facilitar, né? É dar oportunidade, né? Dar ferramentas. E eu penso que isso é fundamental para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, né, João? O poder público, e eu, pela experiência que tenho já, eu vivi 2 momentos na vida pública. A primeira fase, nos meus primeiros mandatos, com muita segurança, com muito equilíbrio, cuidando para não gastar mais do que se arrecada, porque isso é básico. E com sempre um pouco de medo para não avançar o sinal.
Depois, nessa segunda fase que vivo, até pela experiência que tive e que todos aqui acompanharam e testemunharam, que foi uma experiência infernal que vivi, quer dizer, você acaba amadurecendo. E aí hoje eu faço uma gestão como se fosse de uma empresa. Você pega, por exemplo, aqui as grandes empresas de Chapecó, vamos lá, as cooperativas. Quando elas fazem seus grandes investimentos, em dados momentos ela busca o recurso em banco, porque qual é a conta que ela faz? Eu pego 1 bi, eu invisto 1 bi, mas eu coloco no caixa 3 bi, porque é o que vai redundar. E quando eu assumi o governo, a primeira coisa que eu fiz foi um financiamento de 300 milhões. Quando mandei para a Câmara, reuni os vereadores, todos, não, prefeito, se é isso, vamos fazer. Mas houve alguns que me disseram, mas tu acha que vale a pena fazer isso? Digo, vale. E vou provar para vocês que os 300 que eu coloco em obra, eu trago para dentro mais de bi. Bom, faz 2 anos e meio que nós fizemos isso. Para vocês terem uma ideia, ainda eu tenho 150 milhões para gastar. Eu já gastei 150 e tenho 150, porém, eu tenho 300 aplicado. Quer dizer, os 300 que eu peguei em banco, eu estou fazendo obras e economizei 300 do caixa. De juro, anualmente hoje, nós temos aproximadamente 20 milhões. Quer dizer, as parcelas que eu teria que pagar, eu já tenho elas garantidas em razão do quê? Do que as aplicações e os investimentos me deram de retorno para o município. Exemplo, vamos lá, o contorno viário. Iniciado no mandato passado, o processo licitatório e a previsão era 26 milhões a obra. Ela chegou a 54. A prefeitura já pagou 25 milhões do caixa que não estava previsto. Ora, se nós não fizemos esta manobra, esta operação, não é de risco, mas é de coragem do governo, aquela obra estava abandonada. Estava parada porque extrapolou o orçamento. E levando em consideração que o governo do estado nos deve 10 milhões dela ainda. Mas o governador Jorginho parcelou para frente 5 parcelas, não há problema algum, e a prefeitura, nós vamos pagar a correção monetária para a empreiteira, que ela não tem como executar e não receber. Sim, claro. Então, com esta operação, nós conseguimos fazer o quê? Colocar dinheiro em caixa, aumentar a receita, e aí está em 26% de crescimento. Somos a 4ª economia consolidada e vamos provavelmente ser a 3ª. Por quê? Nós aqui produzimos o agronegócio, o comércio, os serviços, tudo produz. Itajaí, que está em nossa frente, é o porto. Lá é o movimento do porto. Mas o porto de Itajaí enfrenta um momento muito difícil, praticamente parado nesses últimos meses. Então é bem provável que a receita lá seja uma queda livre, porque a receita básica está no porto. E nós aqui não está. Nós temos receita do que nós produzimos. Lá, a receita do que nós produzimos está lá. Exato. Então, agora, no real, Chapecó é bem provável que vá para a terceira economia. Então, o fato de Chapecó viver esse momento, e muito bem observado por todos que aqui estão, é um time. Deve ser o quê? O setor produtivo e o poder público. Por que Chapecó, não querendo aqui fazer avaliação nenhuma negativa de antecessores, de forma alguma, mas você, para aprovar um projeto, você demorava 2 anos tramitando na prefeitura para construir um prédio. 2 anos, 3 anos, 4 anos e não andava. Nós assumimos o governo, reunimos a nossa equipe e a determinação para fazer certo ou errado é 5 segundos. Você não tem que demorar 4 anos, 2 anos para dizer sim ou não. Você demora 1 semana, mas diga, responda. Resumo da ópera com o Valmor Escolar, nosso secretário de Planejamento, um jovem advogado, reuniu com uma boa equipe. E a ordem dada, a ordem cumprida. Hoje, nós estamos com 3 milhões de metro quadrado aprovado em obras. Levando em consideração que o CUB está em torno do que? 2,5, mais ou menos? Eu não tenho bem noção do valor. Por aí, redondo. Então, nós estamos falando mais de 7 bilhões de investimentos só em construção civil em Chapecó. Agora você pega os investimentos das empresas em máquinas, equipamentos. Nós estamos falando perto de 10 bilhões de investimentos na cidade da iniciativa privada.
agora pega mais os 700 milhões que a prefeitura está investindo. Então veja o que é que nós estamos gerando na economia. É por isso que Chapecó está acima da curva, está acima do nível a nível de Brasil. Aí junta-se o quê? A iniciativa privada, o nosso pequeno produtor rural, que é agregado às cooperativas, que produz leite, que produz o frango, que produz o suíno. Então a matriz econômica nossa, ela vive um grande momento, porque o ambiente ele é favorável. Mas quem é que cria o ambiente? Somos nós. Claro. O ambiente de pessimismo, ninguém aposta, ninguém acredita, ninguém vai, tá tudo ruim, tá uma desgraça, o governo não ajuda, coloca a culpa num, coloca a culpa no outro, quando você vê o pessimismo toma conta. Nós aqui, independente de quem governa, nós fizemos o nosso dia, o nosso momento. Eu, por exemplo, o nosso governo, não tem recurso de fora aqui, que não tem dinheiro de governo federal, tem muito pouco. Depois do governo federal, eu consegui agora esse ano, que já era do ano passado, um valor aí de 6 milhões de reais. Levando em consideração que nós estamos investindo, do governo do estado, nós tínhamos convênio assinado, 80 milhões aproximadamente, dos quais eu tenho para receber ainda. Então, se tu pegar e de uma prefeitura que investe só do caixa dela mais de 300 milhões, ora, então para nós o governo, sim ou não vai fazer muita diferença. Ajuda, mas se ele não estiver presente, nós vamos governar do nosso jeito. Então, esse clima e esse otimismo nos permite viver esse momento. Como diz o motorista do Uber lá em São Paulo, e para mim também, eu estive no Paraguai agora no final de semana, e quando eu vou para Foz do Iguaçu, meus pés do lado de lá, é mais barato. E é bom, tá bom, e é bom, eu gosto do Paraguai. Não, nem fazer compra, é bom o movimento, lá tu convive, o que tem de chapecoense que vai lá, é natural isso. Não sou de fazer, como que eu pouco compro também, até porque não tem cota, tem limite, mas é bom, é agradável. Empresas de Chapecó que estão também diversificando lá. Empresas de Chapecó lá. Tem. Aliás, até tive com o empresário, dono da Saks lá, empresário muito forte, almoçando com ele não, mas almoçando, ele me contando dos amigos que ele tem em Chapecó. E a Saks é um complexo empresarial lá muito forte de lojas, né? Que são todas marcas famosas, né? E ele me contando dos amigos que ele tem aqui. E me citou fulano, beltrano, ciclano, de uma grande empresa nossa que tem uma unidade lá, que está prestando serviço extraordinário. É Chapecó, é o todo, é o conjunto da obra e que nos permite fazer isso. Então, por parte do poder público, nós estamos cumprindo a nossa missão. E o governo, uma administração, ela tem que ter primeiro coragem, pés no chão e foco. Dinheiro não pode ser desperdiçado e nós investimos o dinheiro aqui onde dá resultado. Quando você vê a economia numa crescente, emprego positivo, nós temos aqui 15 mil imigrantes. Até pouco tempo atrás era 14 mil haitianos e era 4 mil venezuelanos, que dava 18 mil. Agora caiu para 15 e inverteu. Caiu para 5 de haitiano e aumentou para 10 mil venezuelanos. Esse é o registro que tem na Polícia Federal. Então, e não é fácil. A cidade recebeu. São seres humanos que foram praticamente expulsos do país onde eles moram e vieram em busca de trabalho, porque Chapecó tem essa oferta. Em média, emprego aqui é de 800 a 1.200 diário, que está de portas abertas. Isso das empresas que se cadastram, e fora aquelas que não fazem cadastro, que estão lá à procura de trabalho. Então, mas isso tudo, 90% o agronegócio. Satanizado, discriminado, humilhado, pisoteado, mas isso chama-se o agronegócio, que é a mola propulsora. Porque tudo que nós estamos falando aqui vem do agronegócio. Sem dúvida. Se tu quebrar o agronegócio, quebra a Aurora, quebra a BRF, nós viramos uma cidade fantasma. Miséria. Porque a matriz econômica, e aliás o Brasil... O país como um todo. Então, eu vi essa semana um lançamento lá no estado de Pernambuco, de uma caminhonete da RAM, aquela marca grande lá, né? Sim. E eu vi aquele lançamento bonito, o presidente estava lá, fizeram o lançamento. Eu fiquei olhando, quem é que compra aquela caminhonete lá? De cada 10, 9 é pecuarista ou é alma do agronegócio? Quer dizer, o satanizado é que compra aquela caminhonete que é fabricada naquela indústria. Sim. Então, a inversão de valores do Brasil, é por isso que o país às vezes enfrenta dificuldade. Quando nós devíamos todos estar unidos, remando do mesmo lado, independente de quem governa, as posições têm que ser as mesmas.
Nós temos que estar somando com o setor produtivo para gerar oportunidade para quem precisa. Mas, infelizmente, aí nós temos que estar lutando primeiro contra o ambiente, tem que ter chuva, tem que ter o sol, a praga não pode vir muito forte, a economia mundial tem que nos ajudar, por quê? Porque o soja tem um bom preço, o milho tem um bom preço. Agora nós estamos com o soja em queda, o milho em queda, o produtor está no prejuízo, e tem um problema de relação com o governo. E não é com o governo, declarações idiotas. Quando o ministro da Agricultura do mesmo governo, capaz, competente, qualificado, que é o ministro Fávero, que é um dos grandes produtores rurais do Brasil, era presidente da ProSoja, cumpre sua missão muito bem cumprida, independente do governo. O próprio governo ataca, um ataca o outro dentro do governo. Quer dizer, é o samba do crioulo doido. Se todos estivessem na mesma batida, esse país ninguém segura a nível de mundo. Mas a batida está errada. Agora, Chapecó, nós temos no mesmo tom, na mesma batida, por isso que a cidade está indo no rumo que está. E mesmo com todas essas dificuldades, né, o nosso povo, a nossa região é extremamente otimista, como tu fala, João. E não há dificuldade ou barreira que não seja superada com trabalho, com suor. E isso é muito legal, porque você sai em Chapecó, ou você recebe alguém de fora de Chapecó e leva pelas ruas de Chapecó, é um canteiro de obra, seja obra pública ou obra privada, e isso dá uma inquietação, porque, poxa, né, eu fico uma semana fora, um mês fora, tá uma casa abaixo, um prédio acima, eu brinco, você sabe que um trevo novo. A gente sai de férias, fica um período fora, fica uma semana, 15 dias fora. Quando você volta, tem um troço novo. Tem um troço novo. Impressionante, não é verdade? Não, isso traz uma onda de otimismo, porque numa rua que foi ampliada ou foi melhorada, ou num prédio que se ergueu, se abre um mercado, se abre uma padaria, uma farmácia, uma pessoa tinha um sonho de empreender, começa ali, vê uma oportunidade, né? E isso gera uma onda de otimismo, né? Muito grande. E o prefeito João colocou muito bem, mais do que coragem, é um povo ousado. Quando eu falei que Chapecó é uma ilha dentro desse oceano do Brasil, não é um absurdo pensar dessa forma. Cara, o mundo tá caindo. Acabaste de comentar, né, prefeito? E Chapecó está totalmente alheio. Façam o que quiserem e aí nós aqui vamos fazer o que tem que ser feito para o desenvolvimento local. Sabe? É uma ousadia, uma responsabilidade, porque à medida em que se faz um investimento, eu preciso ter o retorno, porque eu também estou pensando na comunidade, no impacto que isso vai trazer, né? Então eu também tenho que ter o juízo. Mas eu não posso deixar de ser ousado. Eu tenho que desafiar um pouquinho as probabilidades. Olha que é um diretor de risco falando, tá? Risco não é só problema. Sim. Risco são oportunidades. Muitas vezes perdidas. Eu tenho que olhar sobre essa ótica. Eu acho que Chapecó tem esse espírito, sabe? Sim, muito. Eu acho que tem duas coisas aí, né, que a gente falou. Primeiro veio de encontro que foi falado, o acolhimento do nosso povo. Essas pessoas que vieram para cá, os venezuelanos, os haitianos, foram acolhidos aqui por causa da nossa índole. Eu sou carioca, tá? Mas eu já me considero chapecoense. Eu tô aqui desde 86, então eu já me considero chapecoense. Então por isso que eu digo nosso acolhimento. Outra coisa é assim, a gente está conseguindo, vamos imaginar uma corrida, né? A gente está conseguindo se manter ali no pelotão da frente, tá? Pelotão da frente. Porque esse contexto todo que está acontecendo aí no nosso país vai chegar no ponto que vai saturar e o pessoal vai cair na real. O pessoal vai ver que, né, não dá para ser assim, não dá. E aí nós estamos lá no pelotão da frente. E aí é o momento que a gente vai avançar violentamente. Eu acho que a nossa luta tem que ser de nos mantermos nesse pelotão da frente. Como tem sido feito? Né? Que, basicamente, eu acho que o segredo a nível de região é que também, além de tudo isso, o fator político. Você não vê um embate acirrado na cidade, ninguém está derrubando ninguém. Né? Nós mesmos, no campo político, os nossos adversários locais aqui, há uma relação amistosa, respeitosa. Não há uma agressão diária, não há uma destruição de lados. É uma disputa. Aí quem tem o melhor projeto é que governa. E quem perdeu e tá... Eu não tenho uma vírgula para reclamar dos meus adversários. É pró-desenvolvimento. Não são inimigos, né? Não são inimigos. Não tem que culpar ninguém. Ou seja, o nosso governo, os erros e os acertos, é de quem governa. E nesse caso,
a responsabilidade é nossa. E você tem que ter um equilíbrio, que muitas vezes, quando você parte do poder público, bom, eu preciso investir para a cidade crescer e para a cidade melhorar, para ela ter uma economia mais forte, você não pode esquecer do social. Porque você tem a classe mais pobre, a classe mais humilde, que essa precisa do poder público. O setor produtivo não precisa do poder público. O que ele precisa é que o poder público não atrapalhe, ele cria o ambiente. Ele tem que criar um bom ambiente, a infraestrutura, é o que nós estamos fazendo. Mas Chapecó ontem, por exemplo, nós recebemos a informação, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, é a primeira em saúde pública, saúde básica. Está entre as melhores do Brasil em a saúde básica, que é quem? É o trabalhador que vai lá na unidade de saúde, que precisa de atendimento. E você vê o exemplo também aqui do próprio Hospital Materno-Infantil, que ele é estadual, de propriedade do município, e quem paga a conta é a prefeitura. E nós assumimos ele agora recentemente porque, infelizmente, o hospital regional tem suas dificuldades de ordem financeira para poder manter aquele hospital gigante que lá está. E, consequentemente, o materno também pagava essa conta. E é um hospital regional, né? Não é de Chapecó, né? Chapecó mantém a região em questões de saúde. E o Estado tem que estar presente. Então, quando faz esse equilíbrio, você consegue. Bom, agora estamos no caminho, porque você está fazendo, crescendo, desenvolvendo, gerando oportunidade, criando um bom clima, gerando emprego, mas cuidando do social. O social, basicamente, é a saúde. É o emprego. Por exemplo, ande nas sinaleiras aqui em Chapecó e ande em qualquer cidade do Brasil do tamanho de Chapecó. Aqui em janeiro de 2021 tinha 190 pessoas morando na rua. Hoje tem aproximadamente 30. Quem são? Todos dependentes de drogas ou álcool. E todos têm casa. Não é nenhum sem teto. Sim. Mulher e homens que abandonaram a família e que estão aqui no prolongamento da Getúlio. Mas todo dia nós estamos lá resgatando um, resgatando dois, pegando três. E a sinaleira era repleta. Era a gente atirando um limão para cima, dizendo que era uma lavarisca, para pegar dinheiro para comprar crack. Nós tiramos e geramos oportunidades. Se quer emprego, a gente dá. Se quer comida, a gente tem. Se quer pouso, a gente dá. Mas aqui tu não fica. E esporadicamente acontece, tem alguém pedir esmola. Nós mandamos a guarda ir lá, retira do sinal e a gente oferece o que a pessoa precisa. Então, fazer isso não é faxina, não é limpeza. Pelo contrário, é tirar a pessoa daquela humilhação que ela se propôs, porque não, eu preciso comer. Não é verdade, nós temos. A prefeitura tem esta obrigação. Então, a gente está fazendo isso. E eu ouvindo que o doutor falar um negócio. Tá, mas e aí à frente agora? O que nós temos pelo futuro é um negócio extraordinário. Vamos só aqui numa pincelada. O Autódromo Internacional de Chapecó que a prefeitura vai fazer. E depende do governo do estado, só me pagar meus convênios, que é a obrigação dele, nós vamos fazer um autódromo asfaltado. O que isso vai resultar para a economia da cidade? Exato. É uma outra EFAP. Por quê? Porque é Stock Car, Fórmula Truck, isso movimenta a rede hoteleira. Ontem o Marcos Bedin me dizia, prefeito, Chapecó tem 5 mil apartamentos em hotéis. É um negócio extraordinariamente gigante. Eu conversava com o Alcino Pascoaloto, que está investindo em Chapecó, ele me perguntou, prefeito, como é que está aqui a economia e a... Eu digo, cara, olha, aqui nós já aprovamos 3 milhões de metros quadrados de obra. Isso, cara, isso se equipara com o Balneário Camboriú, praticamente na proporção. Se equipara a Itapema, que é um boom lá muito diferente do resto do Brasil. Então, isso tudo condiz no quê? No momento que a gente vive, mas a expectativa agora, daqui para frente, lá dentro que a gente está, nós temos o elevado que vai terminar, nós temos os acessos rurais que nós estamos fazendo, tem o autódromo que vai acontecer, nós estamos já agora projetando também a revitalização do mercado público, e já estamos projetando também ali no camelódromo, arrancar tudo que lá está e fazer também um centro comercial popular naquela rua, tirando o trânsito, tirando tudo, fazendo um centro comercial ajeitado. Você está ainda ali, com todo o respeito ao Paraguai que eu comentei agora há pouco, mas você vai lá, é o Paraguai mesmo. Não é pelo que se comercializa, é a forma. Não é condizente com a cidade de Chapecó. Então, quer dizer, a modernização da cidade, o embelezamento, isso tudo a gente está fazendo lá no bairro mais pobre, levando a pavimentação e infraestrutura, fazendo aqui no centro. Agora, devo, semana que vem ou na outra, já licitar o nosso bulevar, que é o Calçadão,
é uma obra aí que vai chegar na hora de 15 milhões, vai ser um negócio, um cartão postal para a cidade também, um novo calçadão da cidade. Então, esse conjunto de obra permite esse ambiente, que o sujeito venha para cá, diz, olha, vale a pena investir, Sim. o meu dinheiro retorna. E a gente vai Mas puxando a isso régua é para devida. cima também, né? Vai puxando a régua para cima, né? O serviço tem que acompanhar a estrutura e todo mundo vai Exatamente. qualificando, modernizando. E aproveitando, né? É um efeito cascata que impulsiona todo mundo e vai gerando uma energia muito positiva, porque se a gente olhar como estava a nossa estrutura, por exemplo, hoteleira lá para trás, para um acolhimento das nossas feiras, né? Chapecó sempre teve esse olhar e se destaca, né? Por ser uma cidade que acolhe muito e traz muito o turismo para feiras, né? O próprio setor privado se preocupou com isso e fez todo esse investimento na cadeia para que tivesse essa estrutura hoje. E quanto é importante esse olhar coletivo, porque, por exemplo, o poder público não parou de olhar para isso. Seja no investimento, né, que o João fez na ampliação e melhoria do Parque da IFAP, seja no centro de eventos, e isso vai gerando uma inspiração para todo mundo, né? E Chapecó vai pulsando isso, como vocês trouxeram nas vossas falas, seja num investimento novo, seja num calçadão, não importa onde seja. Isso faz com que a gente tenha, de fato, assim, um ambiente muito favorável ao olhar para frente. E, fatalmente, isso vai atraindo de fora também muito investimento. E, automaticamente, vem a geração de empregos, os problemas também, né, prefeito? Né? Vem junto, mas importante é tratar isso na dose certa e no momento certo, como tem sido feito, e automaticamente a gente consegue, através das entidades e estruturas que temos hoje, potencializar tudo isso. Então, Chapecó é muito próspero e pródigo para um futuro também. E isso faz com que a gente se torne aí, de repente, né, logo a terceira, quem sabe, a economia do Estado, e por que não, né, logo à frente ainda galgando postos maiores, né? Com toda certeza. Só tem quando fala da parte do turismo de eventos, essa parte nova que nós vemos no pavilhão da IFAP, logo ao assumir a SIC, o Centro Empresarial, diz, olha, nós temos um problema hoje que é grave. O parque da IFAP não tem mais estrutura e a estrutura existente está precária para receber uma feira, por exemplo, a Mercoagro. Ela teria um risco de perder a Mercoagro porque os pavilhões eram um negócio favelizado. Banheiros estruturados de forma precária. Chovia dentro tanto quanto chovia fora. Ainda a casca de uva é o que dava a climatização interna. E tudo que estava lá era a iniciativa privada, que adquiriu para poder botar os ventiladores, aquele climatizador, né? Então, o desafio feito, nós inauguramos, entregamos. E, para nossa surpresa, a Mercoagro tem uma fila de mais de 60 empresários que não conseguiram agora, porque falta espaço. Exato. É isso aí, né? Então, tu note bem, por que a coisa... Tu melhora um dia, ficou pequeno. Isso é um bom problema. Problema bom pra Exatamente. Alguém me reclamou, e com toda a razão, o prefeito tem que dar jeito no trânsito. Eu digo, mas o que está acontecendo? Rapaz, esse negócio aqui tem horário que não dá para andar. Eu digo, é um bom problema. Porque pior fosse não tivesse ninguém andando na rua. Por quê? Porque daí está um estado de miséria. Mas cabe ao poder público criar as saídas, mas cada dia que faz uma obra, você melhora de um lado e do outro lado a história de novo. Sim. Por exemplo, agora, nós vamos abrir já a licitação e assinar a ordem de serviço para fazer o alargamento do contorno viário interno nosso aqui. A terceira pista para poder dar mais fluidez. Não é nada 17 milhões naquele trecho que liga o trevo da BRF, o elevado, até o entroncamento que vai para o aeroporto. Mas é mais 17 milhões para melhorar o trânsito aqui. Já estou contratando também, já contratei, na verdade, a empresa para fazer o levantamento da sequência do contorno viário extremo oeste, que sai ali da Aurora, aqui na IFAP, né? Descendo pelos fundos do aeroporto, saindo lá no Borma. É uma obra que vai custar uns 150 milhões. Mas eu vou projetar, não é que eu vou fazer a obra. Esse contorno no viário extremo oeste eu projetei em 2007. Então aquele projeto é de 2007. O acesso a 282 aconteceu porque, como prefeito, em 2006 eu contratei o projeto. Depois, com o projeto, você vai atrás de dinheiro. Então está aqui,
Está aquele contorno, está esse outro contorno, e agora nós vamos fazer o novo contorno. E eu lanço agora em novembro, dezembro, o novo distrito industrial, que o projeto está praticamente pronto. São 70 terrenos, que eu acredito que vai dar mais ou menos 40 indústrias. Por quê? Porque eu já tenho 3 ou 4 grandes indústrias que me pedem 30 mil metros quadrados, que quer colocar uma indústria. Sim. Eu recebi, há 20 dias atrás, um empresário de fora, que veio para cá e disse: olha, eu quero trazer toda a matriz dos meus negócios para Chapecó. Esse empresário tem uma indústria de biodiesel no Mato Grosso, que abriu uma de biodiesel em Chapecó, e tem outra indústria muito grande, metalmecânica, fábrica de carretas, enfim. E diz: eu vou vir morar aqui, eu vou trazer meus negócios, mas a minha matriz vai ser aqui, vou já recolher os impostos por aqui. E só esse me pediu 50 mil metros quadrados de área. Eu digo: rapaz, não tenho tudo isso não. Mas já estou atrás. Nós já vamos achar. Mas vou bater o break. Não, já fiz a proposta. Aqui o negócio... O negócio anda. Não, estou procurando um fazendeiro que tem área grande e fiz a proposta. Se você me der 5 hectares de área, eu levo o asfalto até da propriedade. Sim. Pronto, aí eu ganho o terreno, não pago da prefeitura e uma linha de desenvolvimento para o interior. A Universidade Federal da Fronteira Sul, para vocês terem uma ideia, foi do meu mandato. Aquela área eu ganhei de presente, a prefeitura não pagou um centavo. De 1 milhão de metros quadrados, a prefeitura ganhou 600 mil metros quadrados de graça. Porque eu falei com o seu Nilson Folli na época, eu disse: seu Nilson, tem um negócio bom do senhor aí. O seu Nilson, um sujeito muito conservador, disse: pois o que era, prefeito? Eu preciso que o senhor me dê de graça aí, no mínimo 1 milhão de metros quadrados. E tu tá louco. Ótimo negócio, né? Baita negócio. De jeito nenhum. Aí o Júnior, né, que Deus o tenha, que foi uma das grandes perdas que a cidade teve, menino, cabeça fantástica, pai, é bom negócio que o prefeito falou. E foi redunda daqui, redunda dali, né? É porque a prefeitura tinha que comprar uma área, e a área que nós íamos comprar, sugerida pela Fronteira Sul, seria próxima à BR-282, Colônia Bacia. Por baixo, que a gente pagasse R$5 um metro, era 5 milhões na época, 10 milhões. Eu convenci o seu Nilson e o Júnior, eu ganhei a prefeitura ganhou de graça. Isso ninguém fala, porque é uma coisa que, mas está aí, é de graça, a prefeitura não pagou aquela área. Então o que eu vou fazer agora da mesma forma? Porque na área industrial lá, se eu levar essa indústria, ela me come 50 mil metros quadrados e eu estou comendo 5 pequenas empresas. Então lá nós já temos, para vocês terem uma ideia, naquela área inscritas 90 indústrias, das quais umas 40 de Chapecó, 50 mais ou menos de fora. Empresas de médio e grande porte da região que estão em fase de crescimento e querem localizar, querem vir para cá. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora, esse distrito industrial, ele não é mais doado, ele será vendido com subsídio. Então o empresário quer, beleza, você tem aqui para pagar em 10 parcelas toda a infraestrutura, telefone, água, esgoto, energia elétrica, asfaltado, só a terraplanagem do terreno é responsabilidade do empresário. Mas a prefeitura vai ter que vender. Por quê? Ao vender, ele é dono do imóvel imediatamente. Com isso, ele pode fazer financiamento, pode captar dinheiro. Sim. E com aquele dinheiro que eu vendo para ele, eu trago para o caixa do governo para fazer novos investimentos. Mas lá já está garantido. Então, quer dizer, isso que eu te digo, o que vai acontecer pelo futuro? É ali, no mínimo 40, 50 empresas novas que vão girar, outras tantas que já estão. É o contorno viário, Extremo-Oeste, é a sequência para o Borba. E aí nós vamos enfrentar um problema futuro que não vai demorar muito tempo, a necessidade do governo atuar para fazer o quê? Duplicar da saída aí da IFAP até o Vederte, onde passa o contorno viário, porque ali você tem a Aurora, que duplicou de tamanho ali em Guatambu, que está em obras, a Alfa, que investiu quase 1 bi aqui próximo, e ali esgoelou aquele negócio lá. E nós temos então a necessidade, e em breve, também não vai demorar muito tempo, a necessidade de começar a duplicar os trechos daqui em direção ao Goiuê. Porque você tem aqui a Maxsul, ela paga 60 milhões de ICMS mês, aquela base ali, porque é Maxsul, é Petrobras, é Ipiranga, porque ali é o depósito, né? Então, você veja o que nós temos pela frente. Um problema bom. É verdade. Crescimento muito rápido, mas de quem coloca dinheiro na cidade. Chapecó tem, e eu me lembro logo que cheguei aqui, em 2005, 6, 7, 8, se falava um terreno aqui próximo ao centro, se falava lá R$1.000 o metro quadrado, é uma fortuna. Tu tá louco, não vou comprar nunca. E os mais corajosos compraram, foram comprando.
Foram comprando. Resultado, hoje, 1 metro quadrado de 8 a 10 mil reais. É como diz o cara aquele da Jovem Pan, que fala do Torinho, um comentarista. Ele disse o seguinte, a dica: tudo que você for comprar que tu achar caro, que tá muito caro, compre. É verdade. Porque amanhã vai ser mais caro. João, Em Chapecó, exemplo. o Hospital Regional, em 87, começou em 87, eu estava lá. Em volta, não tinha nada. Ele era fora da cidade. Os pacientes não queriam ser internados no Hospital Regional porque era fora da cidade. E não está muito distante. 87, isso. Esse é um grande exemplo, né? Mas tudo estava fora da cidade em Chapecó. A SIC era um potreiro ali. Onde é a SIC? Era o SESEC, do Banco do Brasil, lembra? E foi falado aqui uma coisa, investimento e ganho social. Aí nós vamos puxar a brasa para nós, para as cooperativas. A cooperativa, ela tem uma característica diferente das outras instituições financeiras. O que acontece? A outra instituição financeira, ela tem a movimentação, o dinheiro que ela ganha vai para quem? Para os acionistas, paga dividendo, aquela coisa toda. E nós fazemos o quê? Nós ajudamos o investimento e o que a gente arrecada disso sobra, fica na comunidade. Isso já existe trabalhos mostrando, provando o ganho social das cooperativas de crédito para os locais onde elas estão inseridas. Isso é um fato. A gente não está aqui inventando. É um fato. Então, a importância que nós temos é de fazer parte desse projeto. Então, estamos inseridos nisso. Investimento e ganho social. Estamos aí. Né? E tem muito a ver com o prefeito acabou de comentar, esse aspecto econômico e social, né? Olha o símbolo da cooperativa, são 2 pinheiros. Exato. Um representa esse econômico, que é necessário, mas o outro também é a preocupação social. Sim. Eu tenho que olhar sim o desenvolvimento, mas eu também tenho que estar de olho no aspecto social. Sem dúvida. Eles têm que estar em equilíbrio. Sem dúvida. E nós temos a felicidade de integrar um ramo de atividade. Isso é uma cachaça, né? O cooperativismo é uma cachaça. É inebriante de tão bom. Exatamente, exato. E isso traz o cooperativismo. Olha, o Chapecó, a região aqui, das maiores cooperativas nos seus respectivos ramos estão aqui. Exato. Né? E isso é fruto também da colonização, sim, mas é um povo trabalhador, ousado. Tudo isso de olho nisso. No desenvolvimento econômico, mas também no desenvolvimento social local, né? E nós somos muito fortes nisso. Você tem e aí eu posso falar como cliente do sistema cooperativista dos bancos, né? A diferença do banco cooperativo, como é o caso de vocês trabalham com pessoas. Os bancos normais trabalham com dinheiro. Você vê que hoje cada vez mais está ausente nos bancos normais o atendimento. Claro. Lá é eletrônico, automático, é o botão. Diminuindo o ponto de atendimento. Hoje, a característica da nossa agenda, não. Ele quer ir no banco porque lá o banco tem 3 coisas que ele quer lá. Primeiro, tomar um café. Segundo, desabafar. E terceiro, cuidar do dinheiro. E no banco normal você não tem. Não tem. Você até pode ter o café, mas não tem quem falar. Você olha para a máquina, se irrita com ela porque a coisa não está boa. E no banco cooperativo você vai ter conversa com o gerente, você conversa às vezes com o atendente. Essa é a diferença. E se eu falar de 2007, 2005, 2010, os bancos de cooperativo praticamente não existiam. Sim. E quase não tinha, você só falava dos bancos. E tu veja o número de bancos em Chapecó que tinha e tem, mas alguns fecharam, foram embora. Tem o banco desativaram as suas atividades aqui. Por quê? Porque Sicredi, Cicobi, Unicred, outros tantos bancos cresceram muito forte. Nós estamos já incomodando, João. Nós já estamos incomodando. Uma fatia grande. Nós estamos incomodando. O Estadão quer falar. Isso a gente sabe, nós estamos incomodando. Os bancos já estão incomodados com a gente, não é? Exato. E 2005, quando, por exemplo, a nossa cooperativa teve a oportunidade de vir para Chapecó, e logo na sequência, em 2006, o João esteve fazendo conosco a inauguração de uma das nossas agências ali, por exemplo. Talvez nem nós, enquanto sistemas cooperativos, tivéssemos a dimensão do quanto a gente teria de oportunidade, né? E a gente foi aprendendo com isso também, exatamente fazendo um movimento contrário, né?
quando a gente vê os bancos muitas vezes direcionando para um atendimento mais mecânico, fechando estruturas, agências, de fato as cooperativas tentando cada vez mais se aproximar para fazer também esse movimento econômico e social, né? Que seja o equilíbrio disso. E principalmente tem muita coisa que as cooperativas conseguem entregar que não aparece nos nossos balanços, né? Não estão lá nas linhas contábeis nossas. Seja uma educação financeira que a gente consegue levar numa escola, numa comunidade, numa empresa, e tantas outras ações que a gente consegue fazer. Mas por quê? Porque a gente de fato tem essa liberdade e esse potencial de fazer tudo isso de uma forma sutil e transparente para com as pessoas e com as comunidades. Quando o doutor trouxe a questão de fato assim, de nós captamos recursos, todos nós temos nosso negócio é comprar e vender dinheiro, né? Então a gente consegue o dinheiro captado aqui em Chapecó reinvestir em Chapecó. O dinheiro não sai daqui, não vai lá para São Paulo, não vai para Manaus. E isso vai potencializando e gerando essa relação para a comunidade muito interessante. E também aproveitar e dizer o quanto isso tem impactado as famílias de Chapecó. Hoje nós temos talvez em Chapecó o maior exemplo dentro da própria associação comercial, que são o núcleo das cooperativas formado, onde o Fernando atua como presidente e faz um engajamento coletivo extraordinário. Independente se é uma cooperativa de crédito, seja de produção, seja uma cooperativa de saúde, não importa. E o quanto isso potencializa, né, e ajuda. Os estudos dizem, né, por exemplo, comunidades onde as cooperativas atuam, temos rendas per capita maiores, temos PIBs maiores. O juro dos bancos baixam. A gente acaba servindo, né, como um intermediador financeiro para potencializar isso para baixo, né? Exatamente. Sem falar da própria economia que isso gera, né? Tem estudos que evidenciam a economia de um associado, de um cooperado, em relação a um usuário, né, um cliente comum de um banco comercial. Então a economia não está só no que fica, mas também no que deixa de gastar. E isso tudo começa a se transformar num ciclo virtuoso. De tal forma, o poder aquisitivo aumenta, a renda aumenta, tudo contribui, né? E Chapecó, a região oeste de Santa Catarina, é muito forte nisso. A cooperação, né? Tem outras regiões do país também muito desenvolvidas nesse sentido, mas a região sul do Brasil, de forma geral, é muito forte nesse aspecto. A gente falou bastante do agro e não tem como não falar, porque realmente, como o João falou, é a mola propulsora da nossa economia, é o cerne desse ecossistema. Mas eu entendo que estrategicamente o agro contribuiu para o desenvolvimento de um mix econômico muito interessante, que começou extremamente vinculado e dependente do agro, e estrategicamente por entidades, instituições, poder público, privado, ele foi crescendo, foi ficando independente. E hoje a gente tem uma matriz econômica muito diversificada. Pode falar de educação, de saúde, de tecnologia, de turismo de negócio, de serviços, né? E eu quero entender, na percepção de vocês, como que essa diversificação econômica é interessante para a atração de novos negócios, de novos investimentos. Vou contextualizar e resgatar um pouquinho lá do início, por exemplo, das próprias cooperativas, fazendo um paralelo a esse contexto. As cooperativas, na sua grande essência, as cooperativas de crédito, surgiram normalmente dentro das cooperativas de produção, vinculadas ao agronegócio. Por força de uma característica, de fato, da época, de serem muito próximas, e não que não o sejam hoje, mas na época até por uma característica jurídica, eram cooperativas de crédito rurais. Lá pelo ano de 2000, 2001, houve o processo, felizmente, da livre admissão. Isso potencializou para que as cooperativas pudessem passar a atuar com pessoas físicas e pessoas jurídicas de todos os segmentos, não necessariamente somente com os produtores rurais ou empresas ligadas ao agronegócio. E quando você potencializa isso dessa forma, você agrega muito e faz parte
a essência do agro nesse processo. A gente não vai perder esta relação, mas a gente entende e acolhe que hoje a gente tem uma diversidade muito ampla. E a gente precisa flutuar sobre isso e atender a todos e respeitar as suas particularidades e as suas necessidades. E fazer com que isso, a gente entendendo cada ramo, cada setor, a gente possa fazer uma entrega personalizada, assertiva, dentro daquilo que cada um precisa. Falando especificamente das cooperativas de crédito, por exemplo, a gente consegue criar linhas de crédito específicas para atender determinado setor e determinada demanda dentro da sua necessidade, dentro da sua realidade. Vai fazer isso com o banco. Exatamente. Não somos engessados. Por quê? Parafraseando o João, né? Olhamos para as pessoas. Né? A gente consegue fazer essas leituras e tratar isso na sua individualidade e respeitando, né, a necessidade de cada um. Legal. Mauro, você que é da área de estatua hoje, né, como controle e riscos aí dentro da cooperativa, como que você visualiza essa diversificação econômica para atração aí de novos negócios? Primeiro que elas são complementares, né? Uma, não que seja dependente, mas uma acaba complementando a necessidade que a outra tem. Falamos muito do agronegócio até então, né? Se observarmos, toda a cadeia se desenvolveu a partir do agronegócio. Então isso se complementa. Ele não é uma coisa que compete, mas ela complementa. E essa matriz diversificada que a região de Chapecó, a região oeste de Chapecó especificamente tem, basta olhar o polo tecnológico e por aí vai, contribui para o desenvolvimento das várias atividades. Não só do agronegócio, né? Eu acho que tudo está na oportunidade que esse desenvolvimento proporciona. Surgiu uma oportunidade em função de determinada característica, cara, o povo local ou que venha investir aqui vai buscar uma solução para aquele problema, né? Eu escutei na minha graduação, tu quer ganhar dinheiro, facilita a vida dos outros, né? Você sempre vai ganhar dinheiro. Então, isso tem surgido muito forte aqui. O volume de microempresas que tem aqui, que estão, de alguma forma, complementando as atividades, o trabalho de grandes empresas, é gigantesco. Então, essa cadeia é muito forte. E isso contribui para a diversificação de risco. Né? Eu não fico dependente de um fornecedor, não fico dependente de uma atividade. Essa diversificação contribui muito forte para isso, né? Muito bom, muito bom. A gente sabe que quando a região se desenvolve como um todo, vem uma série de problemas, como a gente falou aqui, né? É um problema atrás do outro e você resolve um e às vezes nem terminou de implantar a solução, já aparece uma outra situação para você resolver. E uma situação muito grave quando se fala de desenvolvimento econômico, de crescimento, é a falta de mão de obra, é a falta de profissional. E a gente entende, por conversas com empresários aqui da região, que um fator que vem contribuindo para pessoas virem para Chapecó é a qualidade de vida. E isso está muito claro aí na percepção pelo olhar da cooperativa, pelo olhar do nosso poder público, pelo olhar da nossa entidade também, sempre preocupada com a classe empresarial, mas sempre olhando a entrega para a comunidade como um todo. Foi falado aqui de empresários, do Fole, por exemplo, né? Dou um pedaço da terra de propriedade privada, particular, para desenvolver a região, para desenvolver a comunidade que lá está. Então é sempre essa via de mão dupla. E eu quero aqui entender do João e também dos demais colegas como que esse olhar, né, para aspectos relacionados à qualidade de vida, estudo, evento, cultura, lazer, turismo como um todo, falando do nosso Goiôem, como que isso atrai e incentiva o investimento e o fluxo de economia como um todo? Eu só faria uma observaçãozinha para entrar no assunto e ouvindo atentamente. Você note bem que todas as empresas nossas aqui, que hoje prosperam, crescem, desenvolvem, 95% são daqui. Não é empresas de fora que vieram para cá, é gente daqui. As cooperativas nasceram aqui, a indústria que produz os equipamentos para as cooperativas são todas daqui. E que exportam para vários países, mas fugindo do agronegócio, bem observado,
Você tem, por exemplo, vou dar nome de algumas empresas que são referências para o Brasil. Você tem a Rotoline aqui, é uma indústria de equipamentos de rotomoldagem. Ela exporta Estados Unidos e outros países, e as grandes fábricas brasileiras, por exemplo, aquela fábrica de caixa d'água, Fibra Forte, se não me falha a memória, ela é uma das maiores, talvez, do mundo. Mas o fornecedor é daqui. E aí você pega o polo regional nosso, o talento das pessoas daqui. Você vai aqui em São Carlos, você tem o Ogosh. É uma marca nacional. Ela superou a Dudalina, que era a grande marca. É daqui, Das do nosso Saudades, polo. né? O grupo Das Saudades, que tem a indústria da Umbro, do qual ela é proprietária da marca Paramérica. A capa é fabricada ali, e outras tantas, são mais de 20 mil funcionários que o Wilson Hermes o Branco tem, pelo Brasil e pelo exterior. Você vai aí a Pinhalzinho, você tem ali o Zagonel, que hoje é uma fábrica de LED, não é uma montadora de LED, é uma indústria de LED, Master Ducha, chuveiros, que está lá com 800, 900 funcionários. Na frente dele tem a indústria de fogões Clarice, lá do meu falecido sogro, tem 60 anos de história. O Brasil tem, se não me falha a memória, ao total são 15 indústrias de fogão, das quais, se não me falha a memória, eu acho que 7 em Santa Catarina. Está aqui no estado. Dessas todas, 2 estão no oeste. Então, tu nota que é tudo gente daqui. Você vai aqui em Paial, que é uma cidadezinha muito pequenininha, tem um cidadão dali que já está fabricando uma bateria de lítio. Eu vi ontem lá no Pólen. Ontem, por acaso, eu estive vendo isso lá no Pólen. De lítio. É isso aí. E o cara já quer ir para Chapecó. E aí eu não quero que ele venha. Por acaso, ontem, João, eu tive. Então, é isso aí. Eu me contaram, eu não conheço. Eles me disseram, João, tem que falar com ele, capaz. Mas eu conversar para tirar ele lá de Paial é tirar da cidade. Paial. E já está faturando um negócio assim, uma cifra astronômica. Muito bem. Dali de Paial. Então, o talento dele. Você vê a indústria tecnológica nossa aqui de Chapecó, eu me surpreendi de que em startup Santa Catarina está entre as maiores do estado. E você vê algumas startups nossas aqui que fazem um sucesso extraordinário. Até pouco tempo atrás você tinha aqui, que agora foi vendida, a Renovide. Era uma das maiores do Brasil, mas é gente daqui que idealizou, criou. Então, o talento das pessoas, e o poder público acredita, é apostar, não precisa buscar ninguém de fora. Aposta em quem está aqui. Eu fiz isso em Pinhalzinho quando fui prefeito. Lá, o único distrito industrial que tem lá, fui no meu mandato, que fiz 1 ano e meio de mandato lá. O distrito verdadeiro foi no meu mandato que nós fizemos. Lá é tudo indústria de lá, indústria local. Fábrica de bateria e assim por diante. O curioso é que a cidade, quando desenvolve um talento, parece que em torno todo mundo faz aquela mesma coisa. Por exemplo, a indústria Fogões Clarice, lá, dela tem umas 10 lá na cidade. É um que fabrica forno, outro que fabrica o forno em churrasqueira, e muitos funcionários que saíram dali, que criaram suas indústrias. Agora você vê Saudades, você tem o Grupo Das, em torno do Grupo Das já surgiu outras empresas do ramo, e aí cada polo micro-regional em torno de Chapecó é uma riqueza, e tudo isso ajuda a nossa cidade. Então, e isso a gente tem que entender que nós somos o oeste, somos uma ilha. O oeste é uma grande ilha. Xanxerê contribui conosco. Está aí Xaxim, da mesma maneira, com indústrias gigantescas. Então, isso tudo faz da região esse diferencial. Agora, os problemas. O único problema que eu vejo aqui que é difícil da gente transpor a droga. O resto tudo tem solução. O negócio da droga está um negócio absurdo, que as pessoas não têm noção. Quem não tem nada em casa e não convive com quem tem, a gente não percebe. Mas depois que nós inventamos esse negócio do internamento involuntário, que aliás é a única cidade do Brasil que faz isso, é Chapecó, e que o Ministério Público aqui abriu um procedimento em razão das denúncias que foram feitas e arquivou e nunca mais interpelou. O próprio Judiciário também entende. Nós não estamos descumprindo a lei, nós estamos fazendo aquilo que deve ser feito. Se não ia virar uma Cracolândia, o único problema é isso. O resto, habitação popular, nós temos já uma aplicação de 10 milhões só para isso.
Estamos agora já cadastrados na Caixa Econômica para fazer aí o primeiro conjunto habitacional com mais de 200 casas. Estamos acabando com a favelização, levando a infraestrutura lá na ponta. Vamos lá, Eldorado, por exemplo. Para quem conhece bem Chapecó, Eldorado era um bairro abandonado de pessoas que trabalham, que tinham barro, poeira e banhado. Vai no Eldorado hoje, é 100% asfaltado, e eu estou fazendo um dos maiores parques de Santa Catarina do bairro. São 200 mil metros quadrados de área, lago de 80 mil metros quadrados, pista de caminhada de 5 quilômetros. Já licitei, a obra já começou, vamos inaugurar talvez aí por março, abril, maio do ano que vem. Quer dizer, tu leva para aquele bairro uma estrutura. São Pedro, até então, ou São Pedro está todo asfaltado. Agora estou construindo lá, com a Verde Vida, fizemos um acordo, passou para o município um terreno de 40 mil metros quadrados, vou fazer um parque e uma escola de talentos. Essa escola ela é um contraturno. O que nós estamos fazendo agora, pedindo na rede pública municipal de estado? Identificar na rede as crianças que são superdotadas. Tem um universo aí, mais de 100, 150, 200 crianças que têm uma dotação, tem um QI muito avançado. Mas é filho de pobre, de gente humilde, que o pai trabalha o dia inteirinho, que a rede pública tem um limite. Então, nessa escola de talentos, nós vamos buscar todas essas crianças, levar lá para dentro, colocar uma equipe multidisciplinar para identificar o talento da criança. E aí nós vamos buscar o apoio do Polo Tecnológico para quê? Para nós tentar levar boa parte destas crianças para o mundo da tecnologia, sim, onde remunera bem. Sim. Então, aí eu estou com esse no São Pedro, tenho 3 em construção já, vocês podem visitar no final de semana, tomar o chimarrão com a Fábio, você vai ver. Aqui no Esplanada, na rua 14 de agosto, o prédio já está em pé, o campo ao lado em obras, lá no bairro Tiago, o prédio já está em pé, e no Santo Antônio, um prédio já está em pé, todos com complexo esportivo e laboratórios, que vai desde pintura, música, toda atividade contraturno e tecnologia. Então, isso que Chapecó vai dar um passo que no Brasil ninguém deu ainda, que é buscar na rede pública o filho do pobre. E vamos lançar agora também, já fizemos um acordo, nós vamos lançar a universidade gratuita para pobre. Porque o pobre que eu falo não é quem não tem nada. Para o filho daquele que vive da reciclagem de papel, da empregada doméstica, nós vamos tentar criar aí uma vaga de 50 bolsas e nós estamos fechando um acordo com a universidade, já fechamos. Aí vamos tentar fechar com as outras, é comprar as vagas que estão sobrando, é vaga que sobra. Você tem lá um curso, por exemplo, de Direito, para 40 alunos tem 25, sobra 5 vagas. Nós estamos fazendo acordo para comprar as vagas. O curso de Veterinária, para 40 alunos, tem 25, nós compramos as 15. Então nós estamos negociando com preço bem razoável, e aí o critério de seleção não tem renda, é o Bolsa Família para baixo, é aquele reciclador, aquela empregada doméstica, é um critério, vamos fazer um critério para 50, isso na universidade. E agora a parte tecnológica, que nós vamos pegar na rede pública municipal, e também nos cursos técnicos. Com a UNO Chapecó, por exemplo, nós vamos fechar um pacote de 1 milhão e lá vai pedrada, porque nós estamos fechando um negócio com a UNO Chapecó. O Polo Tecnológico lá foi a prefeitura que edificou com recursos que vieram do governo do estado, do governador Raimundo Colombo na época, e também do governo federal, e a prefeitura fez a obra. Só que hoje a UNO Chapecó é que administra aquele projeto. Então nós fechamos um acordo com a UNO. A prefeitura não tem que estar administrando aquele negócio lá, não é para nós, não é o nosso ramo. Exato. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vender para a UNO Chapecó. De que forma? Em 2005 a 2007 nós fizemos um negócio, a universidade tinha um imposto de renda retido, mas ela é comunitária e é lei municipal que rege isso, né? E na época nós demos uma pressão na universidade. Nós exigimos que ela construísse 5 unidades de saúde com aquele dinheiro, porque se desse um problema, a unidade de saúde era garantia. E ela construiu na Vila Real, no seminário. Eu sei que são 5, se me falha a memória, 4 ou 5. E agora elas são de propriedade da universidade. Eu digo, vamos fazer o seguinte: a unidade de saúde fica para a prefeitura, que é ela que usa. O Polo fica com vocês, faz uma avaliação do mercado, e na avaliação do mercado deu um crédito para a prefeitura de 1 milhão e lá vai pedrada.
Eu digo, então vamos fazer o seguinte, esse 1 milhão ainda vai pedrada, eu troco por serviço. Eu quero comprar vaga e quero comprar curso e serviços. Que daí, senão eu quebro a universidade de vez. É bom para todo mundo, né? Exato. Quer dizer, eu ganho a capacitação, a qualificação, ela fica com o polo, ela administra o polo e eu cuido das unidades de saúde. Então, cada um no seu quadrado. Exato. Então, isso que nós estamos falando hoje, que poderia ser o problema, não tem problema. Não há. Nós temos, o crescimento é maior do que a estrutura pública é. O número de unidades de saúde que a prefeitura tem ainda, é o mesmo que quando tinha 220 mil habitantes. Nós estamos com 200, eu acho que dá perto de 300. Eu acredito. O IBGE vai dar conta de 260, 265. Agora eu estou construindo um centro de saúde na IFAP, com pronto atendimento, unidade de saúde nova, que vai lá para uns 15 milhões. Vamos construir um novo aqui no Passo dos Foras, que vai mais 6 milhões. Vamos construir mais uma nova na região do Presidente Médici, para poder desafogar as unidades que nós temos aqui. Estamos reformando toda a nossa rede, para poder ter capacidade de atendimento. Então, isso que geraria o problema, nós já estamos indo para a solução. Então não vejo problema. É um problema bom, né? Problema bom. A falta de mão de obra, que continue assim, porque a hora que sobrar mão de obra, aí não é um ferrado. Aí é um problema. Tem que faltar. Mas agora nós temos que qualificar. Isso aí. Engraçado, uma coisa que a gente tem que ter coragem de dizer. Chapecó só não trabalha que é vadio. Por quê? Porque tem emprego. Mas olha, não tem na minha atividade. Moço de fome não morre. Mas a sua atividade, de repente, ela é muito escassa. Não tem, o mercado não está. E olha, futuro, daqui 10 anos, a metade dessas profissões não vai existir mais, né? E a gente sabe que o mundo está evoluindo de tal forma que muita gente que se preparou a vida inteira para uma atividade, daqui a pouco ela não prospera. Porque a coisa está mudando. E muito rápido. Dizia Kodak, né? Não existe mais. Exatamente. Então a gente tem que estar preparado. Blockbuster, né? Quem vai pegar a fita hoje para ver no final de semana. Pois é, rapaz. E a coisa está mudando de tal forma que, então, Chapecó é isso. Vamos preparar as crianças para o futuro. Oportunidade para quem realmente não tem. E qualificar a mão de obra para poder ter renda. Hoje eu acho que vale mais a pena se pegar uma criança e deixar ela qualificada para o mundo da tecnologia do que uma faculdade. Porque na tecnologia o salário vai de 3 a 30. A faculdade demora tanto tempo para se formar e depois a dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Mas eu não vejo problema. Que bom. Para nós não há problema. Estamos bem encaminhados. Pessoal, muito bom. Estamos aí na reta final, aí, acabando com o nosso tempo programado. E vamos para os recados finais, para a fala de despedida. E nessa fala de despedida, nesse recado final, eu gostaria que vocês também comentassem como se você estivesse falando com um investidor, um empresário de Chapecó ou de fora, que tem aí um valor para investir, para aplicar em uma região ou em Chapecó. E ele está pedindo o teu conselho, né? E aí, Celso, Glaucus, né? João, Mauro, o que eu faço com esse dinheiro? Eu vou para outra região ou vou para Chapecó? Então, o recado final de vocês e essa fala aí para esse empresário que está nos ouvindo. Eu acho que é muito fácil da gente responder isso, né? Basta ele vir nos visitar. A partir do momento que ele venha nos visitar, ele vai ver que é o lugar ideal para ele fazer o seu investimento, sob todos os pontos de vista. O local em que ele vai crescer, o local em que ele vai ter boa qualidade de vida para conviver com a sua família, criar os seus filhos, tudo isso. Então, é só vir aqui e vamos recebê-lo muito bem, tenho certeza. Obrigado, doutor Celso. Na linha da complementação, hoje, Chapecó e região tem um ecossistema muito forte formado, onde a gente consegue, de fato, atrair e atuar sobre todo o investidor que queira vir, que queira, sempre será muito bem-vindo, muito bem acolhido pelas pessoas, e temos isso muito bem estruturado para que seja da melhor forma possível. Tragam seus investimentos para Chapecó, façam a cidade, ajudem a cidade a crescer, que fatalmente também esse objetivo e esse futuro será muito pujante para todos nós. Dizer para o empreendedor que Chapecó tem um ambiente adequado para o investimento. Tem um poder público atuante, desenvolvimentista, tem
público, empresas privadas de todos os ramos, né, que dão suporte a todo tipo de necessidade hoje. É um povo muito trabalhador, muito ousado, com muita predisposição de crescimento. Então, o ambiente está formado. E um povo acolhedor, né? Vamos querer. Eu acho que não precisa muito mais do que isso para se ter sucesso num ambiente como nós temos aqui. Eu, da minha parte, eu acho que quando você quer ir bem, seja perto de quem vai bem. E Chapecó é uma cidade que aqui tudo vai bem. Quando se falou da pandemia, que nós vivemos um momento difícil a nível de país, foi uma cidade que foi atingida em cheio. Não fechou, não quebrou, e quando nós saímos dela, saiu mais forte que entramos. Coisa que outros lugares do Brasil saíram terra arrasada. Eu sempre uso Chapecó com Araraquara. Você pega os índices de Araraquara e de Chapecó, são muito semelhantes. Só que lá fechou tudo por muito tempo e que a população não tinha o que comer. Aqui fechou por pouco tempo e o comércio saiu mais forte do que entrou. Então parou um dia, 2 dias, uma semana, os bares tiveram dificuldade por um período, mas olha o tamanho e o volume de novos estabelecimentos que abriram e aqueles que aqui estavam crescendo. Então Chapecó tem essa questão de que burocracia é a menor que se tem, facilidade para investir é a maior que se tem, o ambiente é favorável, é uma cidade acolhedora e aqui quem decidiu ir bem na vida está aqui. Não que em outros lugares não esteja também, mas aqui o mercado é favorável. Então, bem-vindos aos que querem investir e aqueles que querem trabalhar também. Aqui tem muito trabalho, muito emprego para quem gosta de trabalhar. Força de vontade. E quem quer trabalhar é o lugar certo. Agora, quem não gosta de trabalhar não é um bom lugar. Somado a tudo isso, Chapecó também tem uma entidade muito forte, a SIC, Associação Comercial e Industrial de Chapecó, que é uma casa que luta e defende de forma proativa os anseios e as necessidades da classe empresarial, articulando entre várias frentes e sempre atuante por aquilo que de fato faz com que a cidade continue crescendo, as pessoas continuem empreendendo e com isso a gente continue arrecadando e a prefeitura tem recurso para investir em melhoria contínua em toda a nossa comunidade. Quero aqui agradecer de forma muito especial a todos os nossos convidados que agregaram muito ao tema hoje, Dr. Celso, representando aqui a Unicred Desbravadora Sul, também ao Claux Valdameres, gerente regional de desenvolvimento do Sicredi, Mauro Zolete de Moraes, diretor de controle de riscos do Cicobi Maxi Crédito, e o nosso prefeito João Rodrigues. Um agradecimento especial também a Closer, nossa parceira aqui que intermedia e grava e capta esse áudio e vídeo para a gente disponibilizar aos nossos associados e aos nossos parceiros institucionais, a Aurora Coop, Eco7, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó e a Domi Consultoria Empresarial. A todos que nos ouvem e nos assistem, peço que, se acharam, por mais pequeno e simples, um conteúdo gregário, relevante, que possam compartilhar esse vídeo, que possam curtir esse vídeo, porque isso nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. E sigam a SIC nas redes sociais, @ACI Chapecó, ou no site acicchapecó.com.br, para ficar por dentro de todas as informações, de todas as iniciativas, por dentro também das novidades da nossa grande feira que está vindo por aí, a Mercoagro. E mês que vem nós estamos aqui de novo com um novo episódio, com um novo tema, com um novo conteúdo e também com novos convidados. Pessoal, muito obrigado por hoje. Eu que agradeço. E até uma próxima. Obrigado, muito obrigado. Obrigado.